Pessoal, vamos gravar um vídeo aí explicando um pouquinho a respeito do balanceamento de reações químicas, né? Para começar, o que é uma reação química, né? Na reação química, as substâncias que eu possuo em mãos, né? Elas são chamadas de reagentes e aquelas que eu pretendo obter, as novas substâncias que são formadas, elas são chamadas de produto. É mais ou menos a relação de eu ter os ingredientes e querer produzir o bolo. Os reagentes seriam esses ingredientes e o produto ou produtos da reação seria o nosso bolo. As novas substâncias que vão ser formadas a partir dos átomos já existentes, elas não podem conter átomos que não existiam antes, não existiam no início do processo. Então, essa questão de eu não poder criar matéria a partir do nada, ela é conhecida como lei de conservação da matéria. Essa lei de conservação da matéria, ela foi anunciada pela primeira vez em 1760 por um químico que era francês, de nome Lavoisier. Ela é válida para sistemas fechados, ou seja, a vizinhança não pode interferir no meu sistema, não pode nem entrar matéria de fora do meu sistema e nem matéria do meu sistema pode ser perdida para a vizinhança. Ou seja, o que eu pesei inicialmente não sai do meu sistema, o que eu não pesei, ou seja, que está na vizinhança, não vai entrar. Vamos ver aqui o que seria a oxidação do ferro. A oxidação do ferro seria como se fosse o enferrujamento dele. O que eu peso? Por exemplo, um prego de ferro. Eu tenho o peso desse prego de ferro. Só que ao final do processo de oxidação do ferro, ele incorpora, ele reage, ele incorpora oxigênio para formar uma substância que chama óxido de ferro. Então, o que vai acontecer? O meu produto vai dar a impressão de ser mais pesado do que o meu reagente. Por quê? Porque esse oxigênio que se incorporou ao ferro, ele veio de fora do meu sistema. Ele não estava incorporado no meu sistema inicialmente. Então eu vou ter a impressão de que eu vou obter mais produto do que eu tinha como reagente. Mas isso aí é uma mera ilusão. Por quê? A gente sabe que esse oxigênio ele já existia anteriormente, ele só não estava no meu sistema e eu não o considerei na pesagem inicial. A decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é uma substância que quando eu aqueço, o triângulo na química quer dizer o aquecimento, né? Ela se decompõe em outras duas. O carbonato de cálcio ele é sólido e ele se decompõe em óxido de cálcio, que também é um sólido, mas tem o CO2 que se forma, que é um gás. O CO2, quando ele se forma, ele vai embora do sistema, se dissipa no ambiente e eu não posso mais pesá-lo. Nessa condição, eu vou ter uma impressão, uma ilusão de que os meus produtos eles estão numa condição de ter menos matéria do que eu tinha inicialmente. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque na realidade parte dos átomos que constituíam o sistema inicial foram embora sob a forma de CO2. Algumas reações aparentemente são um sistema aberto, mas eles são fechados. Por exemplo, se eu colocar HCl dissolvido em água e misturar com a NaOH que está dissolvido em água, essas substâncias que estão dissolvidas, elas não conseguem escapar do meio líquido, a menos que elas se transformem em gases. Como não há formação de gases aqui, a gente tem que todos os participantes que eu pesei inicialmente no meu sistema, eles vão permanecer no sistema e eu vou ter exatamente como válida a lei de Lavoisier, sem ter nenhuma ilusão devido à matéria que entra ou saia do sistema. O balanceamento, o que é? O balanceamento é o garantir que os mesmos tipos de átomo existam na mesma quantidade antes e depois da reação acontecer. Então, a gente tem um sistema aqui que é a formação de água a partir do gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Aqui está, a gente conhece a molécula de água, H2O.
E eu tenho inicialmente a impressão de que algo não está certo. Por quê? Eu tenho 2 oxigênios inicialmente e 2 hidrogênios. No entanto, eu tenho os hidrogênios na quantidade 2, que está correto, mas o oxigênio está na quantidade 1. A equação está errada? Não, é que ela simplesmente não está balanceada. Então, se eu verifico aqui na molécula de água, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de oxigênios. Então, eu vou fazer isso lá também. Vou dobrar a quantidade de hidrogênios. 2 vezes 2, eles saem de 2 hidrogênios e passam a ser 4, né? Coloquei 2 aqui, mas são 4. 4 hidrogênios. Agora, o que eu tenho lá do outro lado? 2 hidrogênios. Então, eu quero que sejam 4. Vou colocar aqui também o coeficiente 2. 2 vezes 2 são 4. Então, eu deixo de ter 2 hidrogênios para ter 4. Quantidade de oxigênios. Com esse 2 que eu coloquei, eu passo a ter 2 vezes 1 oxigênios, 2. E do lado de cá eu já tinha os 2 oxigênios e a equação fica balanceada. Isso aí é chamado de balanceamento por tentativas. Então eu vou me valer dos índices, que são os números pequenos, né, que a gente tem nas fórmulas, e dos coeficientes que a gente vai colocando para fazer com que a lei de Lavoisier seja válida, ou seja, através do balanceamento por tentativas, a gente faz valer que os tipos de átomos que estão aqui na reação química, eles sejam os mesmos tipos antes e depois e que tenham as mesmas quantidades de um e de outro antes e depois da reação acontecer. Vamos verificar se essas reações estão balanceadas. Eu tenho um Na, um Na. Eu tenho um N, que é o nitrogênio. Os hidrogênios eu tenho 1, 2 à esquerda, à direita eu vou ter 2, então tá ok. Oxigênio eu tenho 3 mais 1, 4, oxigênio eu tenho 3 mais 1, 4. A equação está balanceada. E como eu não precisei mexer em nenhum coeficiente, embora não seja necessário, só para reforçar eu vou mostrar aqui que nessa condição os coeficientes são todos a unidade. Decomposição do carbonato de cálcio. Um cálcio, um cálcio. Um carbono, 3 oxigênios. 2 mais 1, 3 oxigênios. Novamente a gente coloca os coeficientes unitários quando a gente não precisou mexer neles. Mais 2 reações. A gente tem aqui a reação do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, gerando sulfato de sódio e água. Começando pelo sódio, eu tenho 2 NAs, aqui eu tenho um só, então preciso multiplicar aqui por 2. Agora eu tenho 2 NAs. O enxofre, eu tenho 1. Os hidrogênios, eu tenho 2 aqui, com mais 2 aqui são 4. Como aqui eu só tenho 2, vou multiplicar por 2, eles passam a ser 4. Oxigênio tem 4, com mais 2 são 6. Oxigênio tem 4, com mais 2 eles são 6. E a gente tem a equação balanceada. Lembrando sempre que onde a gente não precisa colocar o coeficiente é porque o coeficiente é unitário. E lembrando também que, embora isso não seja errado, isso não é necessário. Agora vamos ver aqui a reação do dióxido de carbono com hidróxido de potássio para formar o carbonato de potássio e água. Então a gente tem um átomo de carbono, potássio eu tenho 2, aqui só tenho 1, então vou multiplicar essa fórmula toda por 2. Agora faltam os hidrogênios. Os hidrogênios eles vão estar na quantidade 2, e aqui eu tenho 2. Oxigênio eu tenho 2 aqui, com mais 2 aqui são 4. Oxigênio eu tenho 3 aqui, com mais 1 aqui são 4. Então a gente tem que somente colocar o coeficiente 2 aqui no hidróxido de potássio.
Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa vocês revisem lá no canal Luiz da Joyce, né? A aula vai estar guardada lá para você usar sempre que precisar. E sempre que puder, faça uma visita pra gente.